A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e testemunhos. Estamos com o culto glorioso Vila Barcelona em São Caetano do Sul. Irmãos, João capítulo 6, nosso querido irmão Alex, ancião daquela congregação. Nosso irmão Alex, para aqueles que não conhecem, o nosso irmão Alex tem um testemunho muito lindo que ele conta na internet, irmãos, que ele conta e colocar na internet sobre um câncer que deu na sua cabeça, no seu cérebro. E, irmãos, ele teve ali várias partes inchadas, irmãos, mas Deus curou o servo de Deus deste câncer maligno. O servo de Deus, então, era diácono da Vila Barcelona e o Senhor tem preparado dele ser ancião. Já conversei com este irmão um bom tempo, um caro servo de Deus, muito humilde, muito compreensivo, irmãos. E nós vamos colocar aqui a pregação que Deus deu na boca dele. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que ore a Deus pelos necessitados, ore a Deus pelos aqueles que estão hospitalizados e aqueles que, irmãos, estão precisando de ouvir uma palavra linda como esta. Eu vou deixar aqui para a nossa querida Irmandade ouvir, irmãos. E na comunhão, já vai colocando o joinha, tá bom? Vamos lá. Evangelho escrito por João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Está na página 140 do Novo Testamento. Temos com a ajuda de Deus e a ajuda do Espírito Santo, Evangelho de João, no capítulo 6, até onde vamos guiar na leitura. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar. Os homens, que havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quando eles queriam, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo por Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco,
E aproximando-se do barco, que temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. O destino daqueles homens era de andar em aldeias, cidades e cidades. E ali eles estavam durante um período, naquele lugar, naquele momento, como vemos aqui, tinha mais de 5.000 homens, ou melhor, quase 5.000. E numa outra passagem, se eu salvo lembro, se eu não me engano, dizia fora homens e crianças, que era uma quantidade, praticamente um dobro de pessoas. É claro que quando sabemos que tem algo maravilhoso, e sabemos que vem da parte de Deus, não tem tempo, chuva, sol, frio, não tem distância, não importa se fica do lado de dentro ou do lado de fora, o que importa é que sabemos que ali haverá algo diferente, e é algo para suprir, como vimos em uma das orações desta manhã, que é para suprir e manter o alimento para a nossa alma. E eles ali estavam junto do Senhor Jesus, como está escrito aqui, e a grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Nem todos ainda entendiam que Jesus não veio só para curar as enfermidades do corpo, mas sim, principalmente, tirar o peso do pecado do homem e da mulher na face da terra. Mas a multidão, vendo todo aquele movimento, onde Jesus passava, os discípulos o acompanhavam, aqueles que por certo eram curados, quando Jesus dizia: volta, toma a tua caminhante e volta para a tua casa, ou vai para a tua casa, por certo aquele recado eles não obedeciam o Senhor. Vou para casa nada, eu vou ficar do lado desse Senhor. Ninguém me deu vida, ninguém me deu saúde, ninguém pôde me ajudar em nenhum momento. E eu encontrei nele refúgio, alento, consolo, paz. Não tem como deixar ele por nada. Então, fora a multidão que ainda não tinha recebido alguma graça das mãos do Senhor, misturado junto com aquela multidão, havia um punhado de povo que tinha recebido paz, que os demônios tinham saído deles, que a cegueira tinha, aleluia, saído dos seus olhos, que a paralisia tinha saído dos nossos corpos, e que eles acreditavam também no meio daquela multidão que aquele era o Jesus, o Messias, o verdadeiro Filho de Deus que veio para tirar o pecado da humanidade. Mas Jesus se preocupava em tudo com eles. Não era só com a enfermidade e nem com a salvação. Jesus se preocupava também com o alimento do corpo, porque sabia que eles vinham de muito longe. Não é pegar um avião e fazer uma missão lá do outro lado do país, ar-condicionado, poltrona, um lanchinho no avião, tranquilo. Chega lá, tem as dificuldades, é claro que tem, temos dúvidas. Pegar o carro, ir para uma outra cidade, tem alimento na estrada, tem combustível, tudo muito fácil. Mas para eles era a pé, com dificuldade. Mesmo enfermo iam, mesmo com fome iam, mesmo desgastados, aleluia, com as situações de suas vidas, mas eles iam atrás do Senhor. Então o Senhor não se preocupava só com a alma e não se preocupava só com a libertação do corpo, mas se preocupava também com o alimento para os corpos deles, para eles se alimentarem e voltar para suas casas. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali junto com os seus discípulos, já era Páscoa, aquela festa que os judeus se reuniam, uma quantidade muito grande, e Jesus levantando os olhos, lá no monte lá em cima, vendo toda aquela multidão, esperando ele descer, esperando algum conselho, esperando alguma doutrina, esperando alguma palavra que saia da sua boca. Imagina, irmão, a palavra vai ser muito rápida por causa do horário, mas se nós todos estivermos envolvidos, a irmandade vai entender o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Imagina Jesus ali, olhando para toda aquela multidão. Não foi na cruz,
Jesus que ele estava olhando foi num monte naquele momento. Estava com saúde, mesmo todos perseguindo ele, mas Jesus estava bem, estava no momento ali, vendo aquela multidão, apreciando aquele povo que acreditava nele. Glória ao nome do Senhor. E hoje Jesus está sentado à direita de Deus, olhando para nós, vendo as nossas dificuldades, aleluia, os nossos problemas, as nossas causas, as nossas dificuldades emocionais, as nossas dificuldades espirituais, o nosso entendimento que às vezes não consegue ser expandido, não consegue ser aberto, às vezes vivemos os mesmos rudimentos e não conseguimos crescer em nenhum sentido, nem na vida espiritual, nem na vida conjugal, nem na vida profissional. Então a palavra ela não é só vida eterna. Quando Deus quer nos dar palavra sobre o pão que perece, sobre aquilo que um dia vai acabar, Deus manda a palavra. E chamou, aleluia, um dos seus discípulos e disse para Filipe. Ele sabia o que Filipe ia falar, ele já sabia, mas ele queria saber o que estava no coração de Filipe. Então Jesus, levantando os olhos, viu uma grande multidão e vinha ter com ele. Disse a Filipe: ô Filipe, onde nós vamos comprar pão para esses todos comerem? Dizia isso para o experimentar. Se acredita que na tua situação o Senhor está te experimentando. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Na tua causa, na tua situação, Deus já sabe, desde o começo, agora e o final. Mas ele veio para falar: estou te experimentando para ver o que tem aí dentro. Se você abrir teu coração e mostrar fé, esperança, crença, confiança, o final será melhor do que o começo. 200 dinheiros de pão por cento era muito. Não lhes bastarão para que cada um deles pelo menos tome um pouco, um punhadinho de pão. E um dos seus discípulos, por certo, ouviu, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: ó, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada para uma multidão daquela. Só ele comer, estava guardadinho ali no momento, que para ele eram 5 pãezinhos. Não vamos falar que era uma baguete, nem um ovinho pequeno, mas não sabemos o tamanho que era, mas era 5 pãozinhos. Estava ali, olha, nós vamos nos envolver. Imagina aquele mocinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí André também falou assim: mas o que é isso para tantos? Então ele não achou condição, nem Felipe e nem André, mas ele achou condição num mocinho que estava lá do lado. Hoje Deus quer encontrar uma condição aí dentro de você. Você tem aí agora no Senhor. Imagina Jesus falar assim: filho, me dá uns 5 pãezinhos aí. Eu não. É meu. É meu, Paulinho, é meu. Se eu der para o Senhor, ele vai repartir com os discípulos. Eu vou ficar sem nada, vou continuar sem nada. Mas o que ele tinha, ele deu, ele não se preocupou. Bom, é Jesus que está pedindo. Glória a Deus. É Jesus que está mandando eu fazer. Não é só material, irmão, não é coleta, não é atender uma necessidade. Isso precisa já estar em nós, não precisa a palavra te confirmar. Deus te mostrou para não precisa falar: o que você tem aí no teu bolso, você tem aí na sua conta. Não é material a palavra, ela é espiritual. O que você tem aí? Senhor, minha condição é essa: é 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas está muito melhor do que André, do que Filipe, do que os outros discípulos, que não tinha nem fé e não tinha nem 5 pãozinhos e muito menos 2 peixinhos. Então, às vezes, Deus escolhe os que não estão junto dele para atender uma grande multidão. E Jesus mandou aceitar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Aceitaram, pois, os homens, em número de quase 5.000 pessoas. Irmão, imagina, irmão, 5.000 pessoas. As mães dos filhos, os pais, os enfermos, todo mundo ali do lado de Jesus, esperando ver uma obra, um milagre para andar, para tirar a cegueira, para mandar o Espírito embora. E eles manda sentar todo mundo. Então o professor vai professar alguma palavra, vai falar alguma coisa.
e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já foi um resumo, depois que já estava todo saciado, disse aos discípulos: recolhei todos os pedaços de sobrejoulo para que nada se perca. O que é de Deus não pode perder nada. Numa oração não pode perder nada, numa missão não pode perder nada, num culto não pode perder nada, na tua comunhão com Deus você não pode perder nada. Irmão, irmã, não deixa cair nada do que Deus fez e está fazendo aqui nesta manhã. Recolhe tudo, aleluia. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo isto, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Não era só o profeta, era o Messias, era o Filho de Deus, que não só trazia o pão que perecia para saciar ali, dali 5, 6 horas, toda aquela multidão ia ficar com fome de novo. Eles já estariam nas suas casas, ou haveria a providência do Senhor para suprir de novo, aleluia, o pão de cada dia para eles. Mas Jesus era o próprio pão da vida, glória ao nome do Senhor, que veio saciar a nossa alma, aleluia. Quando dizia para os discípulos, aleluia, celebrar a Santa Ceia, comei, aleluia, e bebei, isto é a comunhão do meu sangue, derramado, aleluia, no duro madeiro da cruz. Bebei, comei, esse é meu corpo, que por vós é dado. E depois, depois do capítulo ainda, Jesus é o pão da vida para os que creem. Você está comendo hoje um pedacinho do pão da vida? Toda vez que você estiver com fome, vem pertinho do Senhor. Não é só na igreja chegar pertinho do Senhor. Você chega perto do Senhor dentro do carro, você chega perto do Senhor no trem, você chega perto do Senhor no ônibus, você chega perto do Senhor no mercado, na viagem, na angústia, na madrugada, na cozinha, no trabalho, na máquina, dirigindo. Você consegue, você está com fome hoje? Você é o pão da vida, glória ao nome do Senhor. Pega um bocadinho do pão, não deixa cair nada, não. Esse pão vai te sustentar, aleluia. Aleluia, o sol não vai te molestar, o inverno não vai te matar. Aleluia, a angústia não vai dominar a tua mente, glória ao Senhor. E ali Jesus andou por cima do mar, ficaram numerosos. Aleluia, esperaram até a noite, Jesus não veio com eles no barco. E passaram o mar em direção a Capernaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles, quer dizer, lá dentro do barco com eles. E aí aconteceu diferente, não foi igual a grande tempestade, Jesus estava lá dentro. Então eles foram lá, desperta, Senhor, o senhor não está vendo? Olha a onda, olha o vento, olha a força do mar. Aleluia, homens de pouca fé, a palavra dele, aleluia, acalmou o vento, mas aqui estava diferente, eles estavam sozinhos no mar. Jesus não estava junto com eles, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 20 ou 35, aleluia, uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus de longe, andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Mas Jesus disse assim: sou eu, não temais. Não era um temor, era um medo que eles estavam. Não era aquele temor, aleluia, temos a palavra, um temor da palavra, vamos guardar a palavra, vamos receber, aleluia, a palavra com temor, aleluia, com respeito, com veneração, com adoração. Não, eles estavam com medo. Meu Deus, Jesus já não está conosco. E ainda, em outro lugar, salvo eu, acharam que era um fantasma, isso está escrito, acharam que era um fantasma, porque Jesus não estava com eles ali. E quando Jesus chegou, somente, irmãos, imagina, Jesus andava por cima do mar. Se contar isso para quem não vê, vai ser que ele está doido, e eles vão acreditar. Mas ele é o dono do mar. Ele é o dono do reino, ele é o dono de tudo. E hoje então havia alguém com medo. E a resposta para você é essa e para todos
todos nós. Sou eu, não tem mais. Deu uma levantada no vento aí. Está soprando. E agora o barquinho vai virar. Naquela época o Senhor estava conosco. Ainda ele estava dando uma descansada, mas ele estava conosco. Mas agora ele não está conosco. E o vento levantou. E o diagnóstico não é bom. E o resultado não é bom. E a fala não é boa. Aleluia, a decisão não é boa. O resultado, pelo que nós estamos vendo, não é bom. Sou eu. Não tem mais. Glória a Deus. O Senhor está nos experimentando. Permita a Deus que não sejamos igual naquele momento, naquela situação, igual a André e Felipe, mas que possamos ser igual àquele rapaz. Nós não temos aquele rapaz aí, por favor. Você que tem os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, sou eu. Pode ser só um, eu vou ficar com fome. Pode ser só 3, aí eu fico com 2. Só um peixinho, né? Porque comer com 5 não dá, eu fui um peixinho. Não, é 5 pães, está aqui, É 2 peixes, está aqui, Alguma coisa vai acontecer. Se ele pediu, é porque alguma coisa. Se Deus está te pedindo, é porque alguma coisa ele vai fazer. Santo Deus, que culto glorioso Deus tem preparado, irmãos. Vila Barcelona, nosso querido irmão ancião Alex, irmãos. Que coisa linda Deus falando na boca do seu servo. Creio que a nossa querida Irmandade se alimentou espiritualmente, irmãos, desta palavra. Só Deus na nossa vida, né, irmãos? Santo Deus. Vamos compartilhar, irmãos? Dá o joinha, né? Deus sabe de todas as coisas, queridos. Deus sabe e vamos compartilhar. Neste exato momento tem muitos irmãos passando por aflições, passando por tristezas, né, irmãos? Tristeza de alma, a prova assolando na porta, né, irmãos? Vamos orar por eles também. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Esse Deus é maravilhoso, é glorioso. Creio que a nossa querida Irmandade vai colocar nos comentários se Deus falou com a sua alma, né? O que vocês acharam desta pregação? Ouviram na comunhão? Foi confirmado? Deixa aí nos comentários, tá bom? Irmãos, encerro aqui saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.